ontem, né, quando a gente estava fazendo, né, ainda a transmissão não, desculpa, a pré-produção, a produção aqui do nosso roteiro e tal, né, e aí a gente resolveu incluir, né, aquela parte dos ridículos burgueses, né, falando, entre outras coisas, né, do touro de tolo, né, que a Bolsa B3, a Bolsa do Rio, aliás, a Bolsa de Valores, né, de São Paulo, né, colocou nas ruas lá ontem, né, o touro imitando o touro da Bolsa de Nova York, de Wall Street. Mal sabia eu que, enquanto a gente estava ainda naquela pré-produção ali, né, do roteiro, o povo já tinha ido lá e já tinha corrigido a arte. Estou aqui compartilhando com vocês, né, o Twitter desse coletivo aqui que eu não conheço, que é Juventude Fogo no Pavio. Urgente. Ação no touro de ouro da B3. Enquanto o lucro e a acumulação de riqueza segue aprofundando a exploração incansável dos nossos trabalhos cada vez mais precarizados. Tudo isso muito beneficiado pela política entreguista e genocida de Bolsonaro. E aqui está, né, as fotos da ação que foi feita ontem, né, lá no Touro de Tolo da B3, a Bolsa de Valores aqui do Brasil. Tranquilão, Bruno? Tá tranquilo, acontece. Já estamos no embalo aqui. Gente, eu achei sensacional, né, essa ação ontem. Inclusive, né, vocês viram ali, fome, né? É essa palavra que está colada, né, ali no... Vocês podem ver aqui, ó, de novo, né, que está colada no touro de tolos, né, da Bolsa de São Paulo. Né? E é muito importante esse tipo de ação, porque ele faz, né, uma ligação direta, né, entre o mercado financeiro e a fome. E é muito importante, né, que a gente entenda essa relação, que a gente ajude, né, o povo brasileiro a entender, né, essa relação. Porque o nosso povo, né, ele é o tempo inteiro, né, levado pelos meios de comunicação, né, cujos proprietários, né, fazem parte aí desse mercado financeiro, né, a ver, né, inimigos imaginários, né, ou inimigos secundários, ou as consequências, né, da desigualdade como se fosse os verdadeiros problemas, né, a serem enfrentados. Então, o povo, né, vive sendo mobilizado, né, por exemplo, pelo sentimento, né, de vingança contra os criminosos, né, como se fosse apenas uma questão de caráter, né, essa questão da criminalidade. Né, e boa parte da mobilização da direita no país vem, né, nessa contraposição, né, entre os homens de bem e os criminosos. Né? Ou então, a gente até vai falar mais sobre isso mais para frente, né? O problema é o salário do servidor público. Né? O problema são os privilégios, né, da classe média, os privilégios, né, de determinados setores, né, de trabalhadores assalariados. Né? Mas, na verdade, a gente tem um país extremamente desigual, né? A maior, ou uma das maiores desigualdades do nosso planeta. Né? E essa desigualdade, pessoal, ela não se reflete, né, exatamente, ela não se reflete, né, principalmente numa desigualdade entre os salários, né, entre os assalariados. É claro que existe uma desigualdade grande em relação a isso, né, mas a grande desigualdade que é entre, né, o salário
né, e a renda dos lucros, né, das empresas, dos empresários, é que são o grande fator da desigualdade no Brasil, né? Eu queria até trazer aqui, compartilhar, né, a tela novamente, para mostrar aqui para vocês. Isso aqui, ó, é o UOL, né? Bilionários, cofundador do Facebook, é o maior bilionário brasileiro. Veja a lista da Forbes. Gente, olha isso aqui. No total, o Brasil tem 315 bilionários. Segundo a Forbes, o ranking registrou número recorde de novos bilionários. São 40 a mais do que em 2020. Então, realmente, não é? A crise não é para todos, né? Nós temos aí vamos dizer assim, o topo da pirâmide da desigualdade no Brasil é absolutamente reduzida, né? 10% da população brasileira são 21 milhões de pessoas, 1% são 2 milhões de pessoas, 0,1% são 200 mil pessoas, 0,01% são 20 mil pessoas, 0,001%. Percebe? São 315 bilionários, né? Esses compõem, vamos dizer assim, né, o topo da pirâmide da dominação de classes no Brasil, né? Essa é uma realidade, né, de tanta concentração. Agora, eu não vou lembrar o número direito, eu também não tive tempo para fazer todas as pesquisas que eu gostaria, né? Mas, se eu não me engano, o dado hoje é que 6 ou 8 desses 315 bilionários têm um patrimônio equivalente à metade mais pobre da população brasileira. E o povo brasileiro, né? Aqui, deixa eu ler esse comentário aqui do Pedro Herata, que é bem importante, tem tudo a ver com o que a gente está falando agora, que é a quantidade de milionários e bilionários crescer durante a pandemia é um escárnio. Pois é um escárnio imoral, né? E mostra bem qual foi o sentido da ação, né? Tanto do presidente da República, mas também de prefeitos, governadores e do Estado brasileiro, de uma maneira geral, durante essa pandemia, né? Então, assim, eu não quero esgotar o assunto, ao contrário, né? Mas eu estou querendo trazer um assunto aqui para o nosso canal, né? Quando a gente tiver o fórum, eu acho que é um dos assuntos que a gente tem que estar debatendo no fórum, que é essa questão da composição de classes no Brasil. O tema das classes sociais não é à toa, né, que ele é sempre o tema descartado, né? Todas as formas de opressão, né, aquele que você não vai encontrar, né, na grande mídia é justamente o debate acerca das classes sociais, né, porque ele é justamente o que revela a essência do capitalismo, a essência da dominação na nossa sociedade, inclusive, né, a fonte da construção, né, dos discursos que legitimam as várias formas de opressão. O capital, ele coloca, né, ele é um produtor de desigualdades, né, entre países, entre classes sociais, né, e ele se utiliza, né, o tempo inteiro do racismo, do machismo, da homofobia, né, como forma de estar criando, né, discursos que legitimam a desigualdade, né? A desigualdade, para o capitalista, ela nunca pode aparecer para a sociedade, né, como fruto das relações sociais próprias do capitalismo. Elas precisam sempre, né, porque a desigualdade está aí, né? Não dá para dizer, não tem desigualdade, né? O que se procura, né, é tentar legitimar a desigualdade, né, a partir de toda forma de opressão. Isso é importante, principalmente, né, a partir, vamos dizer assim, do questionamento, né, daqueles princípios do antigo regime, né, que ainda vigoram em muitas sociedades, da desigualdade por nascimento, né? Você nasceu
nobre ou você nasceu plebeu, né? Você é de uma casta superior ou de uma casta inferior, né? Infelizmente, a gente ainda encontra, né, bilhões de pessoas no planeta que são submetidos a essa forma de legitimação da desigualdade, né? Mas o capitalismo também gerou, né, ou fortaleceu, né, preconceitos, outras formas de discriminação e de legitimação da desigualdade, né, como o racismo, né, a teoria racial, né, teoria, entre aspas, do século XIX, por exemplo, né, tentando justificar a desigualdade como um fator biológico, racial, né, ou as teorias que buscam, né, nos aspectos culturais, nas diferenças, né, de patrimônio cultural entre as várias sociedades, a justificativa para a desigualdade, né, as diferenças biológicas, né, entre homens e mulheres, né, o papel natural das mulheres, né, também sempre apareceu como uma forma de justificar, né, a desigualdade, né? Então, o capital ele sempre procura, né, mascarar a grande verdade, né, essencial contradição que reproduz a desigualdade na sociedade capitalista, que são, né, as próprias relações, né, de produção do capitalismo, né, que produz isso aí. 315 bilionários no país, né, concentrando, né, um enorme poder econômico que se reflete em poder cultural, em poder simbólico, em poder político, né? Aqueles que financiam campanhas eleitorais, né? Que são donos dos meios de comunicação, né? Que todos os dias fazem um embate ideológico tentando confundir o povo, né? Tentando fazer com que a briga, né, seja horizontal, né? Eu brigo com o meu vizinho, eu brigo, né, aqui com o cara que é o meu chefe imediato no meu local de trabalho. Eu não posso, né, entender que a briga principal é justamente, né, com aqueles que colocaram lá o touro de tolo, né, na porta da Bolsa de Valores, lá em São Paulo, né? Então, meus parabéns novamente para a juventude Fogo no Pavio, né, por essa ação ontem, né? E eu queria trazer mais um dado aqui, antes, né, de entrar nas manchetes. Eu queria compartilhar com vocês o seguinte: o DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos, ele publica há muitos anos, né, o que seria o salário mínimo necessário para cumprir a Constituição Federal. O que é que diz a Constituição? Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. 4. Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Bom, quero compartilhar aqui com vocês agora, né, os cálculos aqui do DIEESE sobre o valor, né, necessário para o salário mínimo cumprir a Constituição. Estamos aqui em outubro de 2021. R$ 5.886,50. Quanto o valor nominal do salário mínimo é de R$ 1.100, o salário mínimo necessário hoje deveria ser mais de 5 vezes maior do que é o salário mínimo nominal, né, real, que os trabalhadores
ganham hoje no Brasil. Então, pessoal, é muito importante, quando a gente discute classe social, a gente não ir só pela renda, né? Aliás, a imprensa burguesa que adora isso. O Brasil tem classe A, B, C, D e E. Né? Aí tem uma classe média ali no meio. Né? Quem está no meio é a classe média. Né? Isso é uma cara de pau, né, escandalosa. Né? A gente precisa ter muito mais rigor ao pensar nas classes sociais. Né? Existe, né, eu acho que um critério fundamental, que é a posição em relação à produção. Então, você é um empresário, né? Você é proprietário, né, de bancos, de fábricas, de fazendas, né, de comércio. Você, né, obtém a sua renda da exploração da mais-valia dos trabalhadores. Né? Isso é a burguesia, né? As classes dominantes na nossa sociedade. Né? Ou você está na posição de assalariado. Né? Eu sou aquele que eu vendo a minha força de trabalho em troca de um salário. Né? E tem aqueles, né, que não conseguem, né, nem vender a sua própria força de trabalho. Acho que essa relação ela explica muita coisa, evidentemente que não explica tudo, né? Porque para cada uma, vamos dizer assim, dessa grande composição de classes, a gente vai observar diferenças. Né? Então, entre os proprietários, né, entre as classes burguesas, né, a gente vai encontrar, né, hoje, né, tem uma fusão, né, uma submissão de todos os capitais ao capital financeiro. Né? Então, o capital bancário, o capital rural, o capital industrial, o capital comercial, hoje eles estão fundidos no capital financeiro. Né? E os grandes proprietários, né, no capitalismo, eles estão inseridos, né, no mercado financeiro. Mas nós vamos encontrar, claro, né, que ainda diferenças, né, entre o tipo de negócio concreto e aí, muitas vezes, a posição, né, e os interesses das várias frações da burguesia vão estar orientados ainda, né, pelo tipo de capital, mas com a submissão, né, ao capital financeiro. E nós temos, evidentemente, escalas diferentes de capital. Né? Você está na lista dos 315 bilionários brasileiros, né? Ou ser um dono de padaria, né, te coloca numa determinada posição, mas com diferenças brutais. Né? Mas, claro, né, o dono da padaria tende também a não ver com bons olhos, né, direitos trabalhistas, regulamentações, né, das suas atividades, no sentido de, né, aumentar, né, os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Né? Do lado de cá, também tem muita diferença, né, entre os setores que, vamos dizer assim, assumem o papel mais estratégico de administração do capital, né, que aí vão compor, né, a classe média alta, né, vão compor os estratos, né, mais ricos dos trabalhadores, né, com altos salários, com grande status social, né, com uma capacidade, né, de financiar, né, de pagar os seus desejos, os seus luxos, né, muitas vezes até com algum tipo de participação no mercado financeiro, mas uma participação pequena sem efetivamente controlar grandes volumes de capital. Né? São ainda pessoas que vivem essencialmente da sua posição, né, de trabalhadores, né, dirigentes, mas trabalhadores das empresas, né, das grandes empresas e do Estado também, evidentemente. Né? Também cumpre essa função de reprodução do capital, assumindo, né, aquelas funções do Estado, de juízes,
desembargadores, né, delegados, né? A gente tem nas polícias, né, uma diferenciação hierárquica muito grande entre delegados e os outros membros das polícias, nas Forças Armadas, a mesma coisa, né? Os oficiais generais, né, com uma posição privilegiada na sociedade, né, mas são pessoas que se colocam, né, na posição, né, de recebedores de salário, né? Nós temos um outro setor enorme da classe trabalhadora brasileira, né, que está inserida no mercado de trabalho formal, né, mas ganhando muito aquém, né, desse mínimo necessário para que se cumpra a Constituição, né? É claro que no meio do caminho tem setores intermediários aí também, né? E ainda aqueles setores na informalidade, né, setores que muitas vezes, né, são capturados pela ideologia do empreendedorismo. Inclusive, muitos quadros da esquerda ficam repetindo essa palavra horrorosa, né, essa ideia de fazer um empreendedorismo popular, né, de fazer com que trabalhadores altamente precarizados passem a se considerar empreendedores, né, e não a se compreender como trabalhadores precarizados, né, fora das relações formais, muitas vezes, né, do capitalismo. Então, a gente precisa, né, eu preciso estudar, aprofundar, conhecer melhor, né, esse debate sobre a composição das classes sociais no Brasil, né, porque a gente fala muita bobagem, escuta muita bobagem, né, que faz com que as nossas avaliações a respeito da política, né, acabem tomando, né, caminhos equivocados, né, incapazes de compreender verdadeiramente as relações aqui na nossa sociedade.